Olá, meus queridos. Olha quem está de volta, rapaz. Professor Roque, né? Mais conhecido como Veja Bem. Hoje nós vamos falar sobre o nosso quarto tópico de telecomunicações 1, que são as medidas em telecomunicações. Nós sabemos que todas as grandezas, não só elétricas, né, mas grandezas físicas, nós podemos expressar o seu valor, né, utilizando alguma coisa, né, no caso de volume, no caso de massa, no caso de peso, né, para cada uma dessas, né, desses fenômenos, né, nós temos uma grandeza, né? Vai falar sobre massa, vai falar sobre grama, é isso? Vai falar sobre volume, é isso? Vai falar em litros, ou vai falar em centímetros cúbicos, ou metros cúbicos, depende muito, não é isso? Bom, em telecomunicações, nós utilizamos, como a maioria dos fenômenos em telecomunicações, não tem como você fazer uma medição linear, nós utilizamos o logaritmo para mensurar, né, as grandezas em telecomunicações. Mas antes de eu ir adiante, né, falando sobre medida em telecomunicações, vamos dar uma relembrada do que é o logaritmo. O logaritmo, né, é quando você tem, né, por exemplo, aqui eu tenho o x, né, aqui, ó, log de A, né, log de B na base A é igual a x. Né, lembram disso? Ó? Log de B na base A vai ser igual a x. Exemplo, qual é o log de 16 utilizando o 2 como base? É 4. Por que é 4? Porque o 2 é a base. O 4 é o expoente, que é o resultado, é o x. E aqui eu tenho o quê? O algarismo que eu quero saber o seu log, né? O seu logaritmo. E eu sei que 2 elevado à quarta é igual a 16. Então, o log de 16 na base 2 é igual a 4. Correto? Se fosse aqui o 4, qual é o log de 4 na base 2? 2, porque 2 ao quadrado é igual a 4. E assim sucessivamente. Se eu usar o 10 como base, então eu quero saber qual é o log de 100 na base. Por quê? Porque 10, que é a base, elevado ao quadrado, que é o expoente, é igual a 100. E assim sucessivamente. Bem, em telecom, nós utilizamos a base 10 como logaritmo. E nós utilizamos o termo decibel, que nós abreviamos por dB. Decibel, como o nome está dizendo, deci significa décima parte. Então, o decibel é a décima parte de um bel. Tá? Essa unidade de bel é dada em homenagem a quem? Em telecomunicações? Grã-bel. Então, o bel vem aqui de grã-bel. Então, a gente trabalha com o decibel. É a décima parte de um bel. Bom, o decibel, ele serve para você medir qualquer coisa que você possa imaginar. Não só em telecomunicações. Eu posso, por exemplo, utilizar o decibel para medir ruído do ambiente. No ruído do ambiente, por exemplo, quando você está sussurrando, falando bem baixinho, lá no ouvido da gatinha, é isso? Ou as gatinhas, né? Falando bem baixinho no ouvido dos gatinhos, esse sussurro é em torno de 30 decibéis. Já a voz do Roque, né, que é uma voz mais, vamos dizer assim, mais reverberante, né, mais intimidadora, né? Alguns até acham, né, que a minha voz é intimidadora. Não é. É porque, como a minha caixa torácica é muito grande, então eu tenho, né, o meu diafragma também, né, movimenta, né, com muito mais intensidade, né? As minhas pregas vocais, né, elas ecoam muito mais.
Então as pessoas até acham, né, que o rock, nossa senhora, o cara deve ser isso, aquilo, mas não. Isso é só uma maneira de falar, de expressar, né? Cada pessoa tem o seu timbre de voz, não é isso? Timbre de voz, é isso, inclusive, que faz diferenciar a voz humana, ou desculpa, a voz feminina da voz masculina, a voz do rock da voz de um amigo meu aqui chamado Fred. Então cada um vai ter o seu timbre de voz, correto? Isso é uma das propriedades do som, tá? Depois, mais tarde, a gente vai falar um pouquinho sobre som. Vamos falar sobre algumas propriedades que o som tem. Bom, 80 decibéis já é um liquidificador, uma batedeira funcionando. 100 decibéis já é aquela, o pessoal até brincando, né, fala que é motociclista de Paraíba, né? É aquele martelete pneumático, né, na rua, né, que fica fazendo aqui, né, abrindo, né, buraco no asfalto. Ali já são 100 decibéis. 120 decibéis é um tiro de 38 a queima-roupa. E detalhe, é o limite da dor. É o limite da dor. 120 decibéis, né, é o limite da dor. 140 já é um baile de rock ou de funk. 140 decibéis, que é a mesma intensidade sonora de um jato decolando a 80 metros de distância. Olha só, imagine você com essa zoeira no teu ouvido, hein? Por isso que o pessoal sai do baile meio louco, né? Fazendo besteira no meio da rua, quebrando as coisas, né? Por aí, porque o ruído é muito intenso. 180 decibéis é um foguete decolando. Então eu posso usar o decibel para medir ruídos. Eu posso medir também o decibel, por exemplo, para medir a intensidade sonora de um amplificador. Todo mundo já deve ter visto, né? Os amplificadores, né? Aqueles LEDzinhos, né? Verdinho, amarelinho, não é isso? Vermelhinho, não é isso? Quando o som está baixo, ele é verde. Né? Conforme o som vai aumentando, né? Aí ele vai chegando, né? No amarelo, que vai chegar a 0 decibéis. Agora é interessante. 0 decibéis em ruído seria o silêncio absoluto. Mas 0 decibéis no VU dos amplificadores, né? Porque aqueles LEDzinhos quando estão piscando, a gente chama aquilo ali de VU ou de bar graph. Né? 0 decibéis significa que eu tenho a máxima potência com o mínimo de distorção. Quando entra no LED vermelho, significa que eu já estou aumentando o meu nível de distorção. E detalhe, muita gente se engana, acha que está aumentando o nível da intensidade sonora. Não, você está aumentando o nível de distorção. Então a gente nunca deve deixar aquele VU, o bar graph, chegar no vermelho. Deve sempre ficar no máximo no amarelo, que é o 0 decibéis. Deve ficar sempre o ideal que fique entre -3 e 0, porque na realidade o verde é que o sinal está sendo atenuado, está mais baixo. Ok, meus queridos? E vai por aí afora, tá? Eu posso também medir, tá, a intensidade do sinal da antena, do sinal que está chegando na antena do meu celular, né? Todo mundo, você não tem lá aquelas barrinhas lá no seu celular, não é isso? Tem uma pequenininha, depois uma maiorzinha, uma média, uma grande. Aí está te dizendo o quê? A intensidade com que o sinal está chegando. Aquilo ali também é dado em decibéis. Beleza, meus queridos? Bem, eu posso então utilizar o decibel para medir, por exemplo, potência. Como é que eu meço potência utilizando o decibel em telecomunicações? G significa ganho, significa amplificação. O A significa atenuação. Então, tanto o ganho quanto a atenuação em decibel, eu calculo de que maneira? 10 vezes o log da potência que está saindo, PS, dividido pela potência que está entrando, PE. Tá ok? Detalhe, se o resultado disso daqui for positivo, é ganho, é amplificação. Se o resultado disso daqui for negativo, significa atenuação. O sinal está ficando mais fraco. Está havendo o desvanecimento do sinal. Exemplo, calcule o ganho de um equipamento que apresenta
10 watts na saída, quando o sinal de entrada é igual a 1 watt. Então, vamos lá. Ganho em decibel. 10 log potência de saída dividido pela potência de entrada. Então, vai ser 10 log potência de saída, 10 watts. Potência de entrada, 1 watt. Veja bem, tomem cuidado. Sempre deve estar o quê? Na mesma unidade. Tá? Se aqui está em watt, aqui tem que estar em watt. Se aqui estiver em miliwatt, aqui tem que estar em miliwatt. Se um estiver em watt e o outro estiver em miliwatt, eu tenho que transformar. Ou transformo o watt para mili, ou transformo o mili para watt. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Ok, meus queridos? Bom, vamos lá, veja bem. Vamos ver. 10 log 10 dividido por 1 é 10. Qual é o log de 10? É 1. Então vai ser 10 vezes o log de 10, que é igual a 1. 10 vezes 1, 10 decibéis. Beleza? Bem, meus queridos, eu também posso usar o decibel para medir tensão. Tá? Só que no caso da tensão, no lugar do 10, entra o 20. Tá? Então, o ganho ou a atenuação de decibéis vai ser igual a 20 log tensão de saída pela tensão de entrada. Existe também a corrente. Você em telecomunicações, normalmente a gente não mede corrente. A gente sempre fala em potência e fala em tensão. Mas se fosse falar em corrente, também seria 10 log. Tá? Corrente de saída pela corrente de entrada. Ok? Agora, vem aquelas famosas observações, as OBS. Quando o sinal de entrada ou saída de um circuito qualquer, de um cabo, né? Por exemplo, o cabo também ele oferece uma atenuação ou oferece um ganho, né? Quando o sinal de entrada ou saída for igual a 1 miliwatt, o ganho ou a atenuação ela é dada em dBm. Então, quando você ouvir essa expressão dBm, significa que o sinal de referência é 1 miliwatt. Se houve uma atenuação, é porque o sinal de saída, não é isso? Foi de 1 miliwatt, né? Ou porque o sinal de entrada houve um ganho, né? É porque o sinal, né, de entrada foi 1 miliwatt. Então, sempre quando você utilizar o 1 miliwatt como referência, nós dizemos que é dBm. O mesmo acontece com a tensão. Sempre que o sinal de entrada ou de saída ele for igual a 1 microvolt, tá? O meu ganho ou a minha atenuação, ela vai ser dada em dB micro. Só que é o seguinte, antigamente, as máquinas de escrever, né, não tinham as letras gregas, né, não tinha o alfabeto grego. Então, no lugar do micro, se colocava a letra U. Então, é comum de vocês verem em alguns equipamentos ou em algumas literaturas, o cara, ao invés de escrever dB micro, ele escreve dBu. Tá? Mas se trata da mesma coisa, tá? É porque o sinal de referência de entrada ou de saída, ele é igual a 1 microvolt. Tá ok, meus queridos? Eu espero que, com essa explicação, né, eu tenha esclarecido um pouquinho, né, a respeito das medidas em telecomunicações. Ok? Aguardo vocês na próxima. Um beijo.